Bora lá, meus pequenos, nesse vídeo. Acento agudo, circunflexo e o tio, ok? Então, começando de acento agudo, nós temos o acento agudo, é aquele acento que serve para poder indicar o som aberto das vogais, ok? Então, nós podemos colocar ele tanto no A, no E, no I, no O e no U. E ele vai indicar o som mais aberto dessas vogais. Por exemplo, aqui. Vocês já imaginaram como é que seria se água não tivesse acento? A água seria agua. Tá? A gente fala água justamente porque a gente tem esse acento agudo para poder indicar que nessa parte do A, que tem um acento, a gente tem que falar ele mais aberto, ele com mais força, ó. Água. Se não tivesse acento, seria agua. Pássaro. Se não tivesse acento, seria pássaro. Vovó. Se não tivesse o acento agudo, seria vovó. Chaminé. Se não tivesse acento agudo, seria chaminé. Música, se não tivesse acento agudo, seria música. Olha só que interessante, né? Como o acento faz a diferença numa palavra. Então, quando vocês falarem uma palavrinha e vocês perceberem, ó, nessa parte da palavra eu falo com ela com mais força, falo ela mais aberta. Então, ali, muito provável vai ter um acento agudo, ok? Então, eu tenho aqui acento circunflexo. Diferente do acento agudo, o acento circunflexo ele vai indicar o som fechado das vogais. Então, a gente vai falar aquela vogal mais para dentro, um tom mais grave. Por exemplo, ó, lâmpada. Lâmpada. Já pensou se lâmpada não tivesse esse acento circunflexo? Lampada. Lampada. Só que a gente tem o acento circunflexo, então nós falamos ele com mais para dentro, ó. Lâmpada. Lâmpada. Em vez de lampada, ó, lâmpada, lampada. Então, nós temos aqui pêssego. Se não tivesse o acento, seria pêssego. Olha aqui, que coisa, pêssego. E aqui eu peguei vovô para poder fazer, para vocês verem a diferença também do acento agudo para o acento circunflexo. Ó, vovó com acento agudo e vovô com acento circunflexo. Vovó, vovô. Olha a diferença. Sonâmbulo, se não tivesse o acento circunflexo, seria sonambulo. Sonambulo. Fêmea, se não tivesse acento circunflexo, seria fêmea. Seria fêmea. Tá? Então, nós temos aqui o acento agudo para poder indicar um som mais aberto das vogais e o acento circunflexo para indicar um som mais fechado das vogais. Aqui nós temos o tio, tá? E o tio tem uma função muito interessante, que é de anasalar as vogais. Quando a gente coloca um tio em cima de uma vogal, nós estamos indicando que aquela vogal será falada de uma forma mais anasalada, tá? Então, para vocês saberem como é que a gente está falando da anasalada, como assim, pro? Quer dizer que eu tô falando pelo nariz? Basicamente, sim. Por exemplo, ó, vamos ler aqui essa palavrinha, caminhão. Caminhão. Agora tapa o nariz para poder falar, ó. Caminhão. Caminhão. Note que o som muda bastante no nhão, justamente porque o som está saindo muito pelo nariz, está saindo anasalada. E quando nós tapamos a nossa respiração, a nossa fala muda, ó. Caminhão. Caminhão. Ó como sai bastante pelo nariz. Ó. Paixão. Mão. Maçã. Órfão. Então, quando a gente coloca o tio, a gente está querendo dizer que vocês vão falar de forma anasalada, tá? Então, é aí que entra justamente a parte de dígrafos vocálicos, tá? Isso aqui de dígrafos vocálicos não vai cair na prova, então não se preocupem. Mas é importante vocês saberem que nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. E os dígrafos vocálicos são justamente, ó, an, em, in, on, em, im, on, Entendi nada, pro. Aqui na palavra canto, por exemplo, ó, o N, ele tá servindo apenas para anasalar o som do A. Dessa forma, eu poderia muito bem dizer que ele tem som de A com tio. Pombo. O M aqui também tá tendo como função anasalar o som do O. Então, eu poderia colocar assim.
tá bom? Então, quando a gente fala de dígrafos vocálicos com an, en, in, on e assim por diante, nós estamos falando que quando nós temos eles, seguido de uma consoante, e que você percebe que as consoantes que tem aqui, no caso o N e o M, não estão tendo o som de M ou N, por exemplo, na palavra mamão, o M tem som de M. Na palavra nada, o N tem som de N. Mas aqui em canto, o N está servindo apenas para poder anasalar o som da vogal. Em tempo, a mesma coisa, o M está servindo apenas para anasalar o som da vogal. Então, aqui nós teremos os dígrafos vocálicos, tá bom? Mas isso daqui, não se preocupem, não cairá na prova de vocês, tá? É só uma explicaçãozinha de um assunto mesmo que eu já queria explicar antes. Então, bora revisar aqui. Acento agudo, ele indica o som aberto das vogais. Acento circunflexo, ele indica o som fechado das vogais. E quando nós colocamos o tio em cima de uma vogal, nós queremos dizer que aquela vogal será pronunciada com tom anasalado, ok? Até o próximo vídeo.